Agora, nós vamos estudar qual é um dos principais efeitos provocados quando a gente altera a temperatura de um corpo. Um dos principais efeitos que nós podemos provocar é o denominado dilatação térmica, que nada mais é do que o fenômeno térmico que altera as dimensões do corpo devido à variação de temperatura. Em outras palavras, quando você aquece um corpo ou resfria um corpo, consequentemente você vai estar alterando a dimensão dele. Ele vai aumentar ou vai diminuir. Ah, Giovanni, mas eu nunca percebi isso. Às vezes você percebe, mas passa batido, você não tem aquele faro observador, às vezes você não está ali atento àquela situação e acaba não percebendo, ou às vezes o efeito é tão mínimo, é tão imperceptível, que realmente a gente só consegue verificar através de alguns procedimentos experimentais. Vou mostrar essas situações para vocês agora. Nós temos aqui, nessas imagens, situações em que, se você for relativamente atento, você percebe a dilatação térmica ocorrendo. Veja que nós temos aqui linhas de transmissão, dessas que nós temos inclusive aqui próximo da nossa cidade. Eu olho aqui para minha janela, vejo várias dessas linhas de transmissão, pontes, fios elétricos, são situações em que a gente percebe a dilatação térmica ocorrendo. Então, por exemplo, nessas linhas de transmissão, a gente percebe uma certa curvatura na instalação dessas redes elétricas, desses fios elétricos. Essa curvatura ela é necessária justamente porque como os fios ficam expostos ao clima, ficam expostos ao tempo, em determinados momentos nós temos uma variação brusca de temperatura, principalmente em determinadas cidades, em determinadas regiões do planeta. Como essas variações podem ser muito elevadas, durante o dia está muito quente e durante a noite está muito frio, esses corpos, esses fios, eles vão sofrer variações no seu comprimento. De forma que, se eles forem instalados de forma a estarem altamente tracionados, na hora que eles forem resfriados e sofrerem compressão, redução do seu tamanho, o que é que vai acontecer? A tração nos pontos de amarração desses fios vai aumentar, o esforço nos postes ou nessas torres de transmissão vai aumentar, chegando ao ponto de possivelmente elas não suportarem essa tração e se romperem, tá? Então é necessário que haja essa curvatura na instalação dessas redes elétricas, justamente para prever possíveis reduções no seu comprimento, de forma que, se houver essa redução, não aumentar significativamente o esforço no ponto de amarração, podendo provocar algum acidente. Ah, então vamos deixar aí bastante sobra do fio para não correr esse risco. Calma. O oposto também pode ocorrer. Se você deixar muita sobra, em dias quentes, esses fios vão dilatar, vão aumentar, vão aumentar o seu comprimento. Ao sofrerem aumento no seu comprimento, essa curvatura vai ficar mais intensificada, vai ficar mais evidente, podendo diminuir significativamente a altura dessa curvatura. E se ela estiver passando, por exemplo, por cima de pontes, de estradas, pode ser que isso possa interferir na movimentação, no tráfego desses veículos. Então existe um cálculo que é feito disso que nós chamamos de catenária, dessa curvatura aí que é um cálculo estrutural, um cálculo feito inclusive por engenheiros, tá? E existe um cálculo de dimensões de limites toleráveis para essa curvatura, nem tanto, nem tão pouco, beleza? Uma outra situação que a gente também verifica que a dilatação térmica ocorrendo na prática são nas linhas férreas. Antigamente não havia preocupação com esse fenômeno físico, e aí as linhas eram contínuas. Em dias quentes, a linha, por ser um material que tem alta capacidade de dilatação, sofria aquecimento, e ao sofrer aquecimento, um aumento no seu comprimento. Se não forem feitos procedimentos que preveem esses fenômenos, o que é que acontece? Essas linhas, por estarem presas ao solo, elas podem sofrer distorções devido às amarrações que elas estão ali, que elas têm ao longo da sua extensão. Então, para prevenir isso, o que é que foi feito? As linhas de trem, hoje em dia, elas são feitas por trechos. Então, são pedaços de linha, são trechos que são fragmentados, e entre um fragmento e outro é deixado um espaço justamente de sobra para que eles possam dilatar sem interferir no comprimento do outro, sem gerar esforços e, consequentemente, sofrer deformações, tá? Mas veja que essas são situações que são perceptíveis porque os corpos que a gente está analisando ali são muito extensos. Mas corpos pequenos, como por exemplo uma moeda,
como por exemplo, um pedaço de fio de arame, a gente não consegue perceber a olho nu, a menos que a gente faça procedimentos experimentais para perceber isso. E aí esse vídeo que eu trouxe para vocês é justamente um exemplo de uma situação em que a gente vai ter a experimentação nos ajudando a perceber a dilatação térmica. Então vou rodar aqui o vídeo para que a gente possa assistir e verificar como é que isso seria feito num laboratório, inclusive lá na escola, tá? Lá no nosso campus. Vai começar. Então, como vocês podem ver, então esse aí é o anel de gravesante. E aí o que ele vai fazer é mostrar, ó, que a bolinha ela não se encaixa, né, no aro, mas ele vai executar um procedimento para fazer com que a bolinha passe, que é aquecer o aro, tá? Caso a bolinha passasse pelo aro perfeitamente com o mesmo diâmetro, ele poderia estar aquecendo a bolinha e iria mostrar depois do aquecimento que ela não ia mais passar. Mas o que ele está fazendo é o procedimento inverso, que a bolinha não estava passando e ao aquecer o aro, consequentemente ele aumentou o seu diâmetro e aí a bolinha passou a passar perfeitamente, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Ele resfriou novamente o aro e agora ele está aquecendo a bolinha para mostrar que novamente a bolinha não vai passar ali pelo aro. Então, o fenômeno que explica esse efeito que nós estamos estudando aí, a propriedade física que estuda esse fenômeno é a propriedade da dilatação térmica, ok? Então, vamos lá. Para que a gente possa entender, então, como é que funciona a dilatação térmica, a gente precisa dividir aqui os corpos da natureza em dois tipos. Nós vamos ter a dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos, tá? Então, como a gente já sabe, a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, eu representei aqui de forma analítica o que seria a disposição das moléculas de um corpo. Então, nós temos aqui as moléculas que estão constantemente agitadas. Essas molinhas representam o que nós vamos chamar de forças intermoleculares, as forças de interação entre essas moléculas. E quando nós provocamos o aumento de temperatura dessa substância, consequentemente, uma maior agitação dessas moléculas, essas moléculas tendem a ficar mais afastadas uma da outra. E ao ficarem mais afastadas, essas forças de interação vão sofrer influência, tá? Então veja que com o aumento da temperatura, nós tivemos aí uma maior agitação das moléculas e, consequentemente, um maior distanciamento entre elas, provocando de forma macroscópica um aumento na dimensão dessa substância. Então, o que nós temos aqui é que a gente percebe o aumento da temperatura deste corpo devido à característica do volume dele ser maior do que na situação anterior. Para que a gente possa, então, estudar essa dilatação térmica, nós vamos começar pelos sólidos, onde, dentro da dilatação dos sólidos, a gente pode dividir em três tipos: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Claro que todas as dilatações são volumétricas, porém, a gente vai ter corpos cujas das três dimensões podem ter uma ou duas mais evidentes do que as outras. Por exemplo, se você pegar um fio de arame, ele tem o seu comprimento muito mais evidente do que a sua espessura. Então, nós podemos considerar esse fio de arame como sendo um corpo unidimensional. Se a gente pegar, então, substâncias, objetos que tenham formatos semelhantes a esse fio de arame, nós vamos estudá-los como uma dilatação linear dos sólidos. Para que a gente possa, então, efetuar esse estudo, vamos considerar aqui dois momentos. Um momento inicial, em que esse corpo está a uma temperatura inicial T0 e um comprimento inicial L0, e um momento final, após o aquecimento, em que ele vai estar numa temperatura T1, em que essa temperatura T1 é maior do que a temperatura T0, e, consequentemente, eu dei aqui uma exagerada, tá? Foi bem exagerado mesmo a questão da dilatação para que a gente possa visualizar. Ele vai estar em um outro comprimento maior do que o anterior. Veja que nós tivemos, então, uma variação do comprimento deste corpo. Variação essa que nós chamamos de ΔL, e nós podemos calcular esse ΔL, pela diferença do comprimento final
e o comprimento inicial, tá? O que a gente pode perceber é que esse ΔL, chamado de dilatação térmica, o quanto o corpo dilatou, ele vai depender de algumas características, como por exemplo, ele vai ser proporcional à variação de temperatura que nós estamos proporcionando a este corpo. Quanto mais a gente aquece, mais esse corpo dilata. Quanto menos a gente aquece, menos ele dilata, tá? Uma outra coisa que também vai interferir nessa dilatação é o comprimento inicial deste corpo. Por quê? Veja que para que esse corpo dilatar, ele é necessário que a gente perceba que ele é formado por moléculas. E à medida que nós vamos aquecendo, essas moléculas foram necessitando de mais espaço para se mover. Então, o que aconteceu do estágio inicial para o estágio final não foi um aumento de moléculas, mas sim um aumento no distanciamento entre essas moléculas. Se a distância entre elas aumentou, quanto mais moléculas inicialmente esse corpo tem, e isso é representado macroscopicamente pelo tamanho inicial desse corpo, mais espaço elas vão precisar após o aquecimento, mais a dilatação maior vai ser o aumento no comprimento deste corpo, tá? Então, maior vai ser o efeito da dilatação térmica. Então, o ΔL, ele depende diretamente da variação de temperatura e do comprimento inicial. Sendo assim, nós podemos juntar essas duas relações em uma só, percebendo que esse ΔL, ele vai ser, portanto, proporcional ao produto do L0 e o ΔT. Mas veja que na matemática, nós podemos transformar essa proporção em uma igualdade a partir do momento em que a gente agrega a esta relação o que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade. Esse coeficiente tem como papel dizer quantas vezes um termo é maior ou menor do que o outro. Então, por exemplo, eu posso dizer que esse valor é 2 vezes esse. Eu posso dizer que esse valor é o triplo desse. Então, eu vou agregar aqui uma constante de proporcionalidade para achar essa relação de igualdade. Só que na física, a gente não pode arbitrar um valor qualquer. Esse valor ele tem que ter um significado físico da natureza. Então, para que a gente possa transformar essa proporção em igualdade, eu vou pegar o ΔL e já transformando, vou igualar ao L0, que é um fator proporcional ao ΔL, vou multiplicar por essa constante de proporcionalidade que eu vou representar pela letra alfa, e também pelo ΔT, que nós já sabemos que interfere diretamente na variação do comprimento. E é esta a equação que nós vamos ter para a dilatação térmica linear dos sólidos. Mas calma, o que seria na natureza essa constante de proporcionalidade? O que é que ela representa? Primeiro, ela vai ser denominada de coeficiente de dilatação, coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear nada mais é do que o termo matemático, o fator que vai representar as características, as propriedades físicas dessa substância. Por exemplo, se eu tiver dois arames de materiais diferentes, um de alumínio e o outro de cobre, será que eles vão sofrer a mesma dilatação para a mesma variação de temperatura, mesmo tendo o mesmo comprimento inicial? Não. Então, esse coeficiente de dilatação, ele representa numericamente o material do qual aquele corpo é feito, que vai sofrer dilatações diferentes para uma mesma variação de temperatura, para um mesmo comprimento inicial, tá? Então, basicamente, o coeficiente de dilatação serve para isso, para representar o material do corpo que está sendo dilatado. Como nós estamos falando desse coeficiente de dilatação, nós sabemos que a variação do comprimento pode ser medida em metros, centímetros, milímetros, quilômetros, mas no sistema internacional é medida em metros. O comprimento inicial é a mesma unidade. A variação de temperatura pode ser medida em Celsius, Fahrenheit, mas no sistema internacional é medida em Kelvin. Mas qual é a unidade para o coeficiente de dilatação? Isolando o alfa, nós vamos ter que alfa seria o ΔL dividido por L0 e ΔT. Em termos de unidades, nós vamos ter que a unidade do alfa seria a unidade do ΔL dividido pela unidade do L0 multiplicado pela unidade da variação de temperatura. Como a unidade do ΔL e do L0 são as mesmas, metro e metro, nós podemos simplificar as unidades
Eu não vou simplificar isso se fosse uma equação. Eu estou simplificando porque eu estou falando de unidades. E nós podemos, assim, concluir que a unidade do coeficiente de dilatação vai ser representada como o inverso da unidade da temperatura. Ou seja, nós vamos encontrar as unidades do coeficiente de dilatação expressas em graus Celsius a -1, que é a mesma coisa de 1 sobre graus Celsius. Graus Fahrenheit a -1, que é a mesma coisa de 1 sobre graus Fahrenheit. Kelvin a -1, que é o mesmo que 1 sobre Kelvin. Beleza? Então essa é a forma de representar a unidade do coeficiente de dilatação linear. Bom, sabendo já como se mede a variação do comprimento, a dilatação do corpo, é importante lembrar que esse ΔL é L1 menos L0. Substituindo isso aqui, então, se ΔL é L1 menos L0, isso vai ser igual ao L0 vezes alfa vezes ΔT. Isolando o L1, nós vamos ter que esse comprimento final vai ser, passo o L0 que está subtraindo para o outro lado somando, L0 mais L0 alfa ΔT. Então, ó, veja que o L0 está se repetindo nos dois membros, nós podemos isolar e encontrar assim a nossa equação final para o comprimento após a dilatação, o comprimento final do corpo, como sendo o L0 em evidência, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Essa é a equação que nós vamos utilizar para se calcular o comprimento final do corpo após o aquecimento, tá? Giovanni, eu preciso memorizar essas duas equações? Eu não memorizo. Eu memorizo apenas essa primeira. E sabendo que a dilatação é L1 menos L0, eu calculo quanto o corpo dilatou, pego o comprimento inicial, somo a esse valor e eu obtenho o comprimento final. Para mim, eu acho muito mais prático do que estar memorizando uma nova equação, tá certo? Mas fica aí a critério de cada um de vocês. Está aí apresentada as duas equações, a da dilatação e a do comprimento final, beleza? Então, seguindo aqui em diante, pessoal, nós vamos agora falar da dilatação superficial dos sólidos, que é a dilatação que nós vamos estudar para aqueles corpos que têm duas dimensões mais evidentes do que a terceira. Exemplo disso nós temos os azulejos, as placas, as chapas, as tampas de recipientes, as moedas. Então veja que todos esses corpos que eu acabei de citar, apesar de serem tridimensionais, as suas espessuras são desprezíveis quando comparadas com as suas duas outras dimensões, a sua largura e a sua altura, o seu comprimento e a sua altura, tá? Então a gente vai fazer essa análise de que forma? Veja que se você pegar corpos unidimensionais e empilhá-los, você vai formar, nesse empilhamento, corpos bidimensionais. Então, nós vamos considerar aqui que inicialmente é uma temperatura T0. Este corpo possui as dimensões base, que eu vou chamar de B0, e altura, que eu vou chamar de A0. Cuidado para não confundir o A da altura com o A de área, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Essa altura eu estou representando com o A minúsculo, tá? E após o aquecimento, este corpo vai passar a ter uma nova temperatura T1 com uma nova base B1 e, consequentemente, também uma nova altura A1. Veja que nós já sabemos relacionar cada uma dessas dimensões devido à sua dilatação. Nós sabemos que a altura final A1 após o aquecimento é a altura inicial A0 multiplicada por 1 mais alfa ΔT. Sabemos também que a base final B1 é a base inicial B0 multiplicada por 1 mais alfa ΔT. Essas são as duas dimensões do corpo após o aquecimento. Mas se eu pegar essas duas equações e multiplicá-las, eu vou encontrar que A1, B1 vai ser igual a A0, B0, multiplicado por esses dois parênteses que são iguais. Então eu posso escrevê-los como 1 mais alfa ΔT ao quadrado. Veja que A1B1 nada mais é do que o produto da altura com a base. Ou seja, nós estamos achando a área do corpo após o aquecimento. Seria o Azão 1. E o A0B0 também é o produto da altura com a base, só que antes do aquecimento. Então nada mais é do que a área inicial desse corpo. E o que nós temos aqui nada mais é do que um produto notável, o quadrado da soma de dois termos, que desenvolvendo esse produto notável,
nós teremos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é α2 ΔT2. Beleza? Aí vamos lá. Uma coisa que nós temos que perceber é que esse coeficiente de dilatação é o responsável por fazer esse efeito da dilatação ser muito discreto. É necessário uma temperatura muito grande ou corpos muito grandes para que a gente consiga a olho nu perceber a dilatação térmica. Isso quer dizer que esse coeficiente de dilatação ele tem valores muito pequenos, na ordem de centésimos de milésimos de medida. Ou seja, para que você possa, o que ele representa é que quando você aquece um corpo em cada grau Celsius, ele tem um aumento no seu comprimento linear, tá? Ele tem um aumento por volta de 1/100º de milésimo de metro, ou seja, 1/100º de milímetro. Veja como é discreta essa dilatação. Se o alfa é um valor muito pequeno, imagine então esse alfa ao quadrado. É quase zero. Se você elevar um número cuja ordem de grandeza é 10 elevado a menos 5 ao quadrado, fica 10 elevado a menos 10. Isso quer dizer que, apesar de existir, nós vamos poder desprezar esse alfa ao quadrado, porque é um valor praticamente nulo. Então, se ele é praticamente zero, desprezando essa expressão, nós vamos encontrar aqui o A1, que é o comprimento final, vai ser simplesmente, comprimento não, a área final, vai ser igual a zero, que multiplica 1 mais 2α ΔT. Veja que é uma equação bastante semelhante àquela que nós encontramos anteriormente. A diferença é que nós encontramos aqui um 2α, o dobro do coeficiente de dilatação linear, que nós vamos, a partir de agora, representá-lo com a letra beta. E este beta nada mais é do que o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Então esse beta, ele nada mais é do que o coeficiente de dilatação superficial. E se a gente pegar esse A0, efetuar aqui a distributiva, multiplicar por 1 e multiplicar por 2α ΔT, e passar o A0 para o outro lado, nós vamos encontrar a outra equação da dilatação superficial, que é ΔA igual a A0, beta, né, agora, beta ΔT. E assim nós temos as duas equações da dilatação superficial dos corpos, a da área final e a da variação da área. Lembrando que esse beta é o dobro do alfa, tá? Vamos então para dos sólidos, a última das dilatações, a dilatação volumétrica. Nós vamos seguir aqui o mesmo procedimento. Nós vamos pegar aquelas chapas, nós vamos empilhar uma na outra, e ao empilhar as chapas, nós vamos formar um corpo tridimensional, em que desse corpo tridimensional, nós teremos inicialmente uma base inicial que eu vou chamar de B0, uma altura inicial que eu vou chamar de A0 e uma espessura inicial que eu vou chamar de E0. Esse volume final após o aquecimento, nós vamos ter uma base inicial, uma base final, que eu vou chamar de B1, uma altura final que eu vou chamar de A1 e uma espessura final que eu vou chamar de E1. Nós já sabemos relacionar cada uma dessas dimensões devido à dilatação térmica. A relação vai ser a seguinte: A1, que é a altura final, vai ser A0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. B1, que é a base final, vai ser B0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. E E1, que é a espessura final, vai ser E0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Tá? Veja que aqui nós temos a relação de cada uma das três dimensões de um corpo tridimensional. Vocês já devem estar aí esperando que eu vou multiplicar essas três equações. Exatamente. Multiplicando, nós vamos ter A1, B1, E1 igual, multiplicando tudo isso, vai ficar A0, B0, E0, que multiplica esses três parênteses que são iguais, então vai ficar 1 mais alfa ΔT elevado ao cubo. Veja que quando eu multiplico a base, a altura pela base e pela espessura, o que nós estamos encontrando é o volume desse corpo após o aquecimento. Então, que eu vou chamar de V1.
A mesma coisa quando eu multiplico A0, B0 e E0, eu estou encontrando o volume inicial antes do aquecimento, que eu vou chamar de V0. E ao desenvolver esse outro produto notável, que é o cubo da soma de dois termos, nós vamos ter o cubo do primeiro, 1, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, então 3 vezes 1 dá 3, vezes alfa delta t, mais 3 vezes o primeiro, que dá 3, vezes o quadrado do segundo, 3 alfa ao quadrado, delta t ao quadrado, mais o cubo do segundo, alfa ao cubo, delta t ao cubo. Veja, pessoal, que pelo mesmo motivo que nós aproximamos e por isso desprezamos, aproximamos a zero e por isso desprezamos o alfa ao quadrado, porque ele é um termo muito pequeno, eu vou novamente desprezar esse termo, porque ele é praticamente zero. E se o alfa ao quadrado é muito pequeno ao ponto de a gente poder desprezar, imagina aí o alfa ao cubo. Então, também pode ser desprezado pelo mesmo motivo. Desprezando então esses termos, nós vamos encontrar que o volume final, V1, ele vai ser, deixa eu descer um pouquinho isso aqui, nós vamos encontrar então que o V1, volume final, vai ser simplesmente o volume inicial V0, que multiplica 1 mais alfa, 1 mais 3 alfa delta t. Veja que a diferença desse termo para os anteriores é o surgimento aqui desse 3 alfa. E esse 3 alfa nós vamos agora chamá-lo de gama, que vai ser denominado como coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Então, o gama, ele nada mais é do que o coeficiente de dilatação volumétrico, tem as mesmas características do alfa e do beta, mostrar que substância está sendo aquecida, qual é o material daquele corpo, tá? E ele vai interferir diretamente aí no quanto ele vai dilatar em termos de volume. Se você aplicar aqui a distributiva e passar o V0 para o outro lado, você vai encontrar aqui o ΔV, a dilatação volumétrica, vai ser, portanto, V0, gama, ΔT. Essas são as três equações da dilatação volumétrica e é importante destacar que este gama, ele vai ser, portanto, o gama vai ser então 3 alfa, tá? E aí, pessoal, a gente pode então concluir essa análise da dilatação dos sólidos, percebendo que as equações entre as dilatações lineares, superficial e volumétrica são equivalentes. Nós temos então que o ΔL é o L0 alfa delta T, assim como o ΔA é o A0 beta delta T, assim como também o ΔV é o V0 gama delta T. Essas três equações representam em cada um dos tipos das dimensões dos corpos, lineares, superficiais e volumétricos, o que nós vamos chamar de valor dilatado. Então, é o quanto variou as suas dimensões. Então, é o valor dilatado dos corpos, tá? Assim como também nós encontramos as equações das dimensões finais, que são, para o linear, L1 é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta T. O S1, ou melhor, o A1, que é o A0, que multiplica 1 mais beta delta T. E o V1, que é o V0, que multiplica 1 mais gama delta T. Esses três valores representam o que nós vamos chamar de valor final das dimensões, tá? Então, nós temos aqui o valor final das dimensões. Beleza? Bom, feita então a análise da dilatação dos sólidos, nós vamos aqui concluir com a dilatação dos líquidos, tá? Onde a gente vai perceber que, para que a gente possa analisar o comportamento de um líquido, é necessário que ele esteja armazenado em um recipiente. E nós não conseguimos, consequentemente, aquecer apenas o líquido. Quando a gente aquece o líquido, nós também, consequentemente, estamos aquecendo o recipiente. E aí o que é que acontece? Quando nós aquecemos todo o sistema, não só o líquido está dilatando, mas também o recipiente dilata.
Veja que quando a gente observa a imagem inicial e a imagem final, apesar de eu ter dado aqui uma exagerada na diferença dos seus tamanhos, a gente vê que o líquido está no limite de transbordar e após o aquecimento ele continua no limite de transbordar, nos dando a impressão de que ele não dilatou. Mas veja que nesse recipiente de fora, que antes estava vazio e agora está cheio, parte do líquido que estava aqui dentro transbordou. E essa é a sensação, essa é a impressão, é a garantia que nós temos de que esse líquido dilatou sim. E aí nós podemos ter a impressão, nós podemos achar que o que esse líquido dilatou é apenas o que transbordou. Mas veja que se não tivesse transbordado nada, ainda assim esse líquido teria dilatado. Teria dilatado o mesmo valor do que dilatou o recipiente. Mas como os líquidos eles têm coeficiente de dilatação maiores geralmente do que os sólidos, o que é que acontece? Normalmente eles dilatam mais do que os sólidos, do que os recipientes. Fazendo com que, além da dilatação que ele acompanhou do próprio recipiente, ele ainda transborde parte que excedeu. A parte que excede, nós vamos medir esse volume e vamos chamar de dilatação aparente, tá? Então vamos lá. O nosso objetivo aqui é a gente analisar o quanto esse líquido dilatou realmente, de quanto foi essa dilatação real. E ela vai ser calculada pela dilatação aparente. O que é que aparentemente o líquido dilatou? O quanto transbordou, ou seja, a diferença do que o recipiente media antes para o que ele está medindo agora. Ele está medindo o mesmo valor, porém transbordou parte do líquido, então isso é o que nós vamos chamar de dilatação aparente. Se não tivesse ocorrido transbordamento, se não tivesse ocorrido vazamento do líquido e esse recipiente tivesse marcações, veja que ele teria aqui a mesma marcação, mas ele estaria mostrando aqui uma marcação diferente. Essa diferença é a dilatação aparente, tá? Então, é isso. Caso não tivesse essa válvula de escape, ele estaria marcando aqui um valor diferente e essa diferença seria a dilatação aparente, ok? Mas além disso, ele também acompanhou a dilatação do recipiente. Então nós vamos somar a esta dilatação aparente a dilatação do recipiente, beleza? Que é um sólido. Sendo assim, nós já sabemos que a dilatação volumétrica é calculada por aquela expressão. Então, a dilatação real vai ser o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação real do líquido, vezes o aquecimento que ele sofreu. Isso vai ser igual à dilatação aparente, que é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes o aquecimento sofrido por ele, vezes a dilatação do recipiente, que é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes o aquecimento sofrido por ele. Veja que eu não diferenciei nem o volume inicial, porque é o mesmo, o volume do recipiente é o mesmo do líquido, o aparente é o mesmo, porque o líquido também é o mesmo inicialmente, e o do recipiente é igual. Então nós podemos simplificar todos esses volumes iniciais. O mesmo ocorre com a variação da temperatura. Se o sistema foi aquecido como um conjunto, o aquecimento foi o mesmo, nos permitindo também simplificar essas variações. E assim a gente conclui que o coeficiente de dilatação real, que é volumétrico, vai ser igual ao coeficiente de dilatação aparente somado com o coeficiente de dilatação do recipiente, que por ser um sólido é conhecido, tá? Vou só corrigir aqui que eu coloquei aparente, mas na realidade é o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, pessoal, essa dilatação aparente, só para ficar aqui destacado, eu esqueci de representar aí, é o líquido que transbordou. Isso aqui é o que nós vamos chamar de dilatação volumétrica aparente. É o que nós percebemos que dilatou, beleza? Então é assim que a gente faz a análise da dilatação dos líquidos. E para fechar, o último comentário, chegando aqui ao final da nossa aula de hoje, nós temos aqui um comportamento denominado de comportamento anômalo da água, que apesar de ser chamado assim, existem outras substâncias que também têm esse comportamento diferenciado, que é para um determinado intervalo de temperatura, onde ele deveria se comportar de uma forma, ele se comporta de outra. Estou dizendo no processo de, por exemplo, congelamento.
Você já deve ter percebido que quando você deixa lá a sua latinha de refrigerante, o seu copo com água, a sua garrafa fechada com água dentro do congelador, e você esquece, né, para poder resfriar mais rápido, e você esquece, em algumas situações, quando você lembra e chega ao congelador, essa latinha, essa garrafa estourou. Por que que isso acontece? Porque apesar de a água estar sendo resfriada e, portanto, ela deveria estar sofrendo a compressão, a redução do seu tamanho, existe um intervalo de temperatura que vai de 0 até 4 graus Celsius, ou o contrário, né, de 4 a 0 graus Celsius, em que a água, ao invés de comprimir, ela dilata. E ao sofrer dilatação, nós denominamos esse comportamento de comportamento anômalo, tá? Veja que a partir dos 4 graus Celsius ela passa a se comportar como qualquer outra substância, mas de 4 a 0 ela tem esse comportamento anômalo, que nada mais é do que um comportamento anormal do esperado pelos estudos que nós já fizemos aqui da dilatação, tá certo? Então, pessoal, isso explica, por exemplo, o porquê que os icebergs eles flutuam. Por que que o cubo de gelo, quando você posiciona no suco, no copo com água, no refrigerante, ele flutua. Por mais que você empurre, ele volta a subir. Porque o bloco de gelo, apesar de ser feito da mesma substância, água, por estar congelado, e ao sofrer o procedimento de congelamento, ele passou por esse intervalo, sofrendo, portanto, expansão, e sabendo que o que determina numa mistura heterogênea o posicionamento das substâncias é a densidade daquele corpo, calculado, portanto, pela razão entre a massa e o volume, ao sofrer expansão durante esse processo do comportamento anômalo, ele teve o seu volume aumentado, consequentemente, a sua densidade reduzida, fazendo com que ele passasse ali a flutuar na água, mesmo sendo um outro corpo formado de uma mesma substância. Tá certo? Então, pessoal, é isso.